Olá, tudo bem? Dado o título e a thumb desse vídeo, você já deve imaginar que eu vou falar de Takopi no Genzai, ou o pecado original de Takopi se preferir. Um anime que pegou o público de surpresa com uma história madura, brutal e com todos os seus episódios avaliados com 9 ou mais no IMDb. O tipo da coisa que me faria colocar anime do ano na descrição desse vídeo. Mas eu não sei se concordo com isso. Os temas que esse anime aborda não são exatamente novidade e o público, pro bem e pro mal, tende a exagerar na avaliação das coisas. Além disso, ser violento e tratar de temas sensíveis nem de longe é sinônimo de uma ótima história. Na real, é um forte indício do contrário. Ainda assim, é muito bom ver narrativas que escancarem o quão perverso o coração humano pode ser. Por isso, Takopi no Genzai, pra mim, não é o anime do ano, mas o anime mais importante dos últimos anos. Não tanto pelo roteiro absurdamente inovador, mas por tudo que ele constrói e representa a partir desse roteiro e pela sua direção e construção de personagem. Mas antes de tudo, uma coisa bem importante para caso você não tenha visto o anime. Vai ver o anime, porque é muito bom. Segundo, que só tem 6 episódios, eu sei que você gastou mais tempo que isso vendo anime de temporada genérico. E terceiro, e eu acho que é até mais importante, é que eu vou falar de spoilers durante o vídeo inteiro. Essa análise parte completamente do princípio de que você já viu o anime. E caso não tenha visto, e mesmo assim quer continuar assistindo esse vídeo, saiba que o anime e esse vídeo que vai ver agora trata de temas sensíveis dos mais variados. Então desde já esteja avisado. Dito isso, vamos nessa! Takopi no Genzai é uma adaptação de um web mangá em 2 volumes lançado em 2021. Na trama, um alienígena em forma de polvo que foi apelidado de Takopi aparece em 2016 para Shizuka Kuze, uma criança que sofre muito bullying. Eu gosto de como a história mostra de forma sutil, com pequenos enquadramentos na mochila destruída, nas roupas esfarrapadas da menina, o abuso que ela sofre de Marina, ao mesmo tempo que demonstra de forma inocente como Takopi vê toda aquela situação, que diz que vai ajudar a menina com seus problemas, o que, enquanto eu assistia, me deixou um pouco desconfiado. Afinal, eu já vi a história de um alien fofo que dizia realizar sonhos, e não acabou nada bem pra nenhum dos envolvidos. Aliás, comenta aí se vocês querem que eu fale de Madoka Mágica, porque eu quero fazer muito um vídeo sobre. Mas, diferente de Kyubey, Takopi não possui qualquer tipo de malícia, o que algumas vezes soa muito irritante por ele não ver o quanto aquelas crianças sofrem, dando ideias idiotas e ferramentas inúteis, falando até mesmo sobre um tal relógio que viaja pelo espaço e tempo e outras maluquices, sabe? Mas pra mim, o Takopi ser tão ingênuo é vital pro ponto que a história quer tratar, de que aquelas crianças inocentes passam por situações que ferram o psicológico de qualquer um. A cena do Takopi disfarçado de Marina apanhando da mãe dela é dura de assistir, reforça ainda mais o quão doloroso é estar numa situação dessas, como se o alien em si representasse a inocência da infância sendo machucada, oprimida. Além disso, esse tipo de situação serve para nos mostrar que não existe algo como vilãs ou vítimas nessa história. Se Marina maltrata Shizuka, é porque ela sofre nas mãos da mãe, que é traída pelo pai, justamente com a mãe de Shizuka. Mas até esse momento nós tínhamos uma história sobre crianças traumatizadas e pais horríveis, o que é bem comum em mangás. Até porque se o Conselho Tutelar fosse algo comum nesse tipo de história, a gente não teria metade dos animes que a gente conhece hoje. Mas é o modo como o anime de Takopi embala essa narrativa que realmente me chamou a atenção. Eu lembro logo de cara da cena onde o anime usa uma técnica de cinema chamada Hakor, onde uma cena é sobreposta sobre a outra com uma forma de contraste ou rima visual, por assim dizer. Nessa cena nós temos um close no rosto limpo de Shizuka, que se mescla logo em seguida com o rosto sujo, cabisbaixo. Ela agora segurava apenas a coleira de Chap, o cachorro que era sua única lembrança do pai e apoio emocional. Takopi, sem entender muito bem o que acontece, mostra a garota a corda da amizade, uma das ferramentas felizes que inclusive é o destaque da abertura do anime. Essa corda era indestrutível. Os olhos da Shizuka brilham, mas não de uma forma alegre. Era um brilho obsessivo, quase hipnótico. A garota leva essa corda para longe de Takopi e ela estava emocionalmente destruída. Então você já deve imaginar o que a Shizuka fez com aquela corda. O momento do Takopi encontrando a garota é uma cena seca, direta, não tem trilha sonora. É apenas o som ambiente. Naquele momento, o alien de um planeta de pura felicidade se depara pela primeira vez com a morte. Sem entender o que aconteceu, o alien usa sua câmera, que tem o poder de voltar no tempo, para de alguma forma desfazer a tragédia envolvendo Shizuka e Chap. Nossa,
Plot de viagem no tempo. Isso tá cada vez mais parecendo com Madoka. Aliás, uma outra coisa que eu gostei bastante de Takopi no Genzai é como ele é muito elegante em introduzir elementos no enredo que parecem estar ali à toa, mas que são vitais pra trama, como as ferramentas felizes que parecem estúpidas e inúteis, mas que vão ser muito importantes tanto pra história andar como nos plot twists. Essa elegância aparece até mesmo no seu título. Afinal, o que seria o pecado original de Takopi? De início eu sei que seria a viagem no tempo que ele faz para salvar Shizuka, porém ele volta no tempo tentativa após tentativa e nunca consegue sair do ponto sem retorno em que Chap ataca Marina e o cachorro morre. Vendo Shizuka ser espancada mais uma vez, o alien se atira para impedir Marina, porém sem querer o alien acaba tirando a vida da Bully de Shizuka e no processo quebrando a câmera que o faria voltar no tempo, tornando aquilo algo sem qualquer conserto. Mas estranhamente Shizuka não fica horrorizada com o que aconteceu. A morte de Marina deixa ela feliz, o que demonstra uma coisa muito importante, mas que eu vou falar depois, porque agora eu queria abrir uma aba, um parêntese, e falar de um personagem muito importante que eu ainda não mencionei em detalhes. A inserção do Azuma do enredo foi uma dos maiores acertos desse anime. A paixonite dele vem da personagem ser muito parecida com a mãe, já que de Baki-Hama Shinjikari, o complexo de Édipo continua sua longa tradição em animação japonesa. Mas essa relação tem raízes ainda mais profundas. Azuma sempre viveu na sombra de seu irmão Junya, um gênio que sempre conseguiu as melhores notas sem sequer se esforçar. A mãe dos dois sempre deu mais atenção ao filho mais velho. Azuma não foi abandonado como a Shizuka ou agredido fisicamente como Marina, mas a violência psicológica que ele sofreu era tão brutal quanto a que as meninas passavam. Por mais que ele tentasse, nunca alcançaria as expectativas de sua mãe, simbolizada por aquelas panquecas que tinham uma cor vívida, um aroma saboroso, até que o garoto tira uma nota baixa por estar ocupado ajudando Shizuka. A mãe de Azuma simplesmente desiste do garoto, dizendo que agora ele poderia fazer o que quisesse, até mesmo comer aquelas panquecas. Então aquilo que ele sempre buscou, o símbolo do carinho e do amor de sua mãe, se tornou escuro, sem cor, sem cheiro. Não havia mais propósito em comer aquela coisa. Porém, alguém ainda precisava dele. A menina que agora pedia sua ajuda para esconder um corpo. Para ele, ser necessário para Shizuka era tudo o que importava. Uma coisa curiosa, que eu não sei se é uma impressão que eu tive, é que no minuto 6.40 do episódio 4, quando temos um take do ponto de vista do Azuma, ele escuta a voz de Shizuka e o áudio fica levemente estranho, diferente. Como se fosse um áudio binaural, sabe? O tipo de coisa que você só nota vendo o episódio com fones de ouvido. また話聞きに来るって大丈夫だよね夏休みちゃんと行けるよねもちろん Como se as palavras da menina afetassem Azuma de forma tão intensa que até nós como público sentimos. Ainda sobre esse lance de direção, eu gosto muito de como a história espelha a relação de Azuma com a mãe e Shizuka. A cena intercala momentos em que o garoto tenta se aproximar de Shizuka e ela recuando, e as panquecas que a mãe fazia sendo jogadas fora, uma atrás da outra. O que Azuma sentia por Shizuka era obsessivo, era apenas preencher o vazio materno ou pelo menos tentar fazer isso. Ainda assim, os momentos que ele passou com a garota Takopi, planejando ir para Tóquio, foram talvez os mais felizes que ele já teve, onde ele finalmente tinha um propósito e alguém que, entre aspas, o amava, e tudo parecia ir muito bem. Até o dia que encontraram o corpo de Marina. Tudo estava perdido, logo chegariam no autor do crime. Jamais iriam acreditar que um alien teria matado a garota. Já desconfiavam de Shizuka, e Azuma poderia levar a culpa por isso. Afinal, ninguém se importava com ele. Pelo menos livrando a menina da cadeia, ele finalmente seria amado por alguém. Ele estava prestes a pegar a prova do crime e se entregar. Junya chega até ele e o pega pelo ombro. Talvez ele já soubesse de tudo. Junya iria entregá-lo para a polícia para proteger a reputação da família. Era isso que ele deveria fazer, mas é justamente isso que Junya não faz. O irmão mais velho do garoto se aproxima dele com carinho. Por mais que ele parecesse ter tudo e não se importar com nada, ele ainda amava seu irmão, o queria por perto e queria conversar com ele. Aquele gesto de carinho genuíno mudaria não só a vida do garoto, como toda aquela história. E se você quiser mudar a história desse canal também, não esquece de curtir, comentar o que achou de Takopi e hypar esse vídeo se tiver essa opção, além de nos seguir nas nossas outras redes sociais como Instagram, TikTok e até mesmo aqui no YouTube Shorts. Agora, de volta para o vídeo.
E toda essa obsessão de Azuma nos leva de volta para Shizuka. Foi corajoso o rumo que deram pra ela na história. A menina foi de vítima de abuso pro literal estopim de toda aquela desgraça que acontece. A menina aos poucos vai se revelando como alguém totalmente apática ao sentimento dos outros. Ela comemora a morte de Marina, convence Azuma a se entregar no lugar dela e cogita até em abrir a barriga das minhas irmãs para encontrar o Chap. A história poderia simplesmente tratar a Shizuka como uma mera vítima das circunstâncias, mas o caminho que tomaram aqui faz muito mais sentido. Uma vida de abuso e abandono sem qualquer referência de moral ou mesmo de amor deforma a personalidade de qualquer um. Ainda assim, a história não tenta em nenhum momento justificar os atos de Shizuka, e nada mostra isso melhor que o episódio 5. Agora que Azuma não iria mais se entregar, só restava a menina ir até seu pai em Tóquio. Acho curioso como a própria abertura muda, com ela toda feliz junto de Takopi, passando pela cidade. Era um clima alegre e cheio de esperança, que logo é quebrado quando descobrimos que o pai da menina tinha uma segunda família e que Chap nunca esteve com ele. O anime costuma ter essas quedas bruscas de clima, como se ele estivesse sempre puxando seu tapete quando está prestes a entrar no momento bom, onde até o rumo da direção muda completamente, que pelo menos pra mim, em um momento ou outro ficou meio explícito demais o modo como a direção quer deixar muito óbvia a mensagem dita através de diálogo. Mas isso é só em um momento ou outro e é um incômodo muito específico que eu tenho. A garota se irrita ao perceber que foi rejeitada pelo pai, cogita até mesmo dar fim à vida de suas irmãs mais novas, mas o alien se recusa a dar a elas ferramentas felizes. Furiosa, a garota espanca o polvinho e nesse momento nós finalmente descobrimos o verdadeiro pecado original de Takopi. É irônico pensar que tudo aquilo começou porque o alien queria salvar o futuro de Marina. A garota que fazia tanto bullying com Shizuka seria no futuro alvo de abuso. É visceral o modo como o anime mostra a violência que a garota sofre da mãe desde o primeiro episódio. É curioso ver como ela maltrata Takopi, mas diz que quer ser uma mãe e criar uma criança feliz. Ele então diz que a garota está imitando a própria mãe para fazer isso enquanto chuta. Mas, de alguma forma, as coisas melhoram para ela. Quando ela revê o Azuma dessa linha do tempo, a garota se apaixona por ele e com um novo amor surge uma nova esperança. Até mesmo a mãe de Marina a trata melhor e parecia mentalmente saudável agora. A vida estava finalmente dando certo. Mas então, Shizuka ressurge. É quase um efeito borboleta. Como nessa linha do tempo Shizuka usou uma corda normal e não a de Takopi, ela sobrevive. Anos mais tarde, a garota volta para a cidade. Azuma, que ainda nutre a fixação por ela, abandona seu encontro com Marina e a deixa sozinha. Ao saber disso, a mãe de Marina explode em outro surto psicótico, criando um dos momentos mais angustiantes do anime inteiro. A mulher estava prestes a machucar a sua filha de novo. Então, o pior acontece. Acho que mais do que aquela cena brutal, o modo como Marina reage tudo aquilo é o que torna tudo tão pesado. O trabalho de atuação de voz, do voice acting desse anime, torna a situação ainda mais visceral, angustiante. O Takopi dessa linha do tempo reage do mesmo modo que no primeiro episódio. Em sua inocência, ele pensa que tudo pode ser resolvido. Voltando a seu planeta natal, o alien tenta usar o grande relógio feliz para voltar no tempo e matar Shizuka. A mãe de Takopi o impede, apaga suas memórias, pois ele quebrou a primeira regra das ferramentas felizes. Mas o ímpeto em salvar Marina dentro dele era tão grande que o faz usar o relógio mesmo assim. Mas com todas as peças encaixadas, Takopi não sabe o que fazer. Ele deveria ajudar Shizuka ou Marina? Como ele iria preferir uma ou a outra se ambas sofreram e ambas foram perversas? Azuma dá a ele uma resposta, algo que o alien no fundo já sabia. Aquele tempo na Terra fez o pequeno povo enxergar o verdadeiro valor daquelas pequenas vidas. Eram perversas, maliciosas, odiosas, mas ainda assim eram pessoas que ele aprendeu a amar. Para muito além de uma visão dócil e idealizada de mundo, aquelas pessoas valiam a pena ser ajudadas, mesmo que isso significasse dar a própria vida por elas. Esse final é muito otimista, mas não é como se a história, através da viagem do tempo de Takopi, criasse um efeito borboleta em que as mães de Marina de repente se reconciliam e a mãe de Shizuka toma vergonha na cara e passa a fazer o mínimo. Algo que, por exemplo, Mirai Nikki fez, sabe? As coisas acontecem basicamente do mesmo jeito que na primeira linha do tempo. Acho interessante como Marina continua com a cicatriz no rosto do corte que sofreu de sua mãe, porque sejamos realistas, nós idealizamos aquele núcleo familiar de pai, mãe e filhos, onde os responsáveis
responsáveis serão gentis, amáveis e farão o melhor possível para dar valores e amor aos seus filhos. Mas o mundo real é bem mais complexo que isso. Pais podem ser odiosos, egoístas e até mesmo sofrerem distúrbios psicológicos. Toda essa carga emocional vai de alguma forma deturpar a cabeça de uma criança. Ela não tem culpa de sofrer, mas é o que ela vai fazer a partir disso que vai definir o seu futuro. Você pode escolher repetir o ciclo de raiva e ressentimento ou quebrar esse ciclo, mas isso não vai vir de uma forma distorcida e destrutiva de afeto, mas apenas a partir de um elo genuíno, onde você quer o melhor para a pessoa, mesmo que isso signifique dizer o que ela precisa ouvir. Não é algo idealizado, ingênuo, mas algo real, verdadeiro, singelo. E, parafraseando Ernest Hemingway, os seres humanos desse mundo são bons e vale a pena lutar por eles. Vendo Takopi, eu concordo pelo menos com a segunda parte. Pegou a referência de Servem, né? Eu sei que pegou, não se faça não. E esse é o final do vídeo, eu agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite. Se você gostou do vídeo, curte, comenta o que achou de Takopi. Mais uma vez, hype esse vídeo se isso te der essa opção, se você estiver no telefone de celular. Segue a gente também no TikTok e no Instagram, que eu vou tentar fazer vídeos curtos para lá. Eu realmente agradeço a você que está vendo esse vídeo de manhã, de tarde e à noite. O seu apoio é muito importante para esse canal. Então, aqui é um Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!